Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Opa, bom dia, bom dia ou boa tarde. É, Como eu falei ontem, então, faltou um exercício, né, na nossa aula de revisão, e aí o objetivo desse vídeo é exatamente resolver esse último tópico aí que ficou faltando. Nos nossos slides, né, como eu tinha combinado com vocês, além dos exercícios que a gente resolveu ontem na aula, eu adicionei esse exercício aqui, né, porque nós havíamos resolvido um caso onde havia simetria, né, ou seja, o centroide ali coincidia com o centroide, ele, onde está localizado ali o meu eixo de referência, né, o x' e o y', ele coincide com o centroide das minhas duas figuras ali, dos meus dois retângulos, né? Agora, tem um caso aqui, que eu até mostrei para vocês ontem na aula, em que esse centroide, ele não é necessariamente metade dessa altura aí, né? É onde está localizado o meu x', mas ele não é metade da altura porque não tem simetria nessa seção transversal, tá? Então eu coloquei a resolução dele aqui nos slides, aí vocês podem dar uma olhada com um pouco mais de calma, tá? E aí ficou faltando o nosso exercício 5, né? O nosso tópico 5, na verdade. Então, aqui, né? Então o nosso tópico 5, ele trata dos esforços cortantes, né? Das forças cortantes e do momento fletor que estão agindo ali em um ponto específico do meu material, né? Eu continuo utilizando as minhas condições de equilíbrio, né? E aí eu sempre vou seccionar naquele ponto que é o ponto de interesse, né? Então, por exemplo, aqui o meu ponto de interesse era o ponto B. Eu seccionei nele. E aí depende, né? Depende se eu vou analisar a metade da esquerda ou a metade da direita. Quando eu analiso a metade da esquerda, a minha configuração ali de reações, né, de cargas internas no ponto B, fica dessa forma aqui. Se eu preferisse analisar o lado direito, né, a configuração ali das minhas cargas internas ficaria desse jeito aqui, tá? Então a gente sempre vai dar uma olhada nesse slide ele é muito importante para a resolução do exercício, porque dependendo do lado que eu escolho analisar, eu tenho uma configuração diferente, tanto para a força normal, quanto para a força cortante, representada pela letra V, quanto para o momento fletor, representado pelo M, tá? Então, esse exercício, que é um exercício da lista 3, que eu gostaria de resolver com vocês. Então, ele diz o seguinte, ó, determine a força normal, o esforço cortante e o momento fletor no ponto B. Então, a gente tem aqui, ó, um material, né, que está biapoiado. Então, no ponto A tem um rolete, representei pela bolinha aqui. Lá no ponto C tem um pino, né, então eu já sei que no ponto A vai surgir só uma reação na vertical, e no ponto C, por ser um pino, surgirão duas reações, uma na vertical e uma na horizontal. Eu tenho uma carga concentrada de 8 kN e eu também tenho uma carga distribuída de 3 kN por metro ao longo de 3 metros aqui, tá? O ponto B, que é o ponto de interesse para mim aqui no exercício, ele está exatamente na metade aqui dessa carga distribuída, né? Então, tem 1,5 para um lado, aí tem o ponto B e 1,5 para o outro lado, tá? O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou concentrar essa carga que está distribuída. Como? Calculando a área do retângulo. Então, eu tenho um retângulo de base 3 e de altura 3 também. Então, ó, quando eu concentro essa carga, eu vejo que ela é de 9 kN. Onde ela vai ser aplicada? Exatamente na metade aqui do valor da base do retângulo, ou seja, em cima do ponto B, né? Então, em cima do ponto B, eu vou ter esses 9 kN agindo, tá? Desenhei um diagrama de corpo livre aqui, onde eu coloquei tanto essa carga já concentrada de 9 kN em cima do ponto B. Então, se ela está em cima do ponto B, tem 1,5 m para um lado e 1,5 m para o outro. Aqui no ponto A, o rolete tem uma reação só na vertical, a Y, e no ponto C, o pino, duas reações, CY e CX. As distâncias, né? Então, ó, depois que acaba aqui a minha figura, depois desse 1,5 m, tem mais 1,5 m. Se eu quisesse colocar direto 3 metros, tudo bem, não teria problema.
e tem 1,5 m depois aqui dos 8 kN entre 8 e o ponto C. E agora o que eu vou fazer? Se eu aplicar a soma de forças em x igual a zero, eu vou ver que Cx vale zero, beleza? Se eu aplicar a soma de forças em y igual a zero, né? Eu vou chegar numa equação onde eu vou ter duas incógnitas, a y e cy. Então eu já fui direto para a soma de momentos, tá? E aí o que eu fiz? Ó, não peguei o ponto A como referência, como a gente sempre tem feito. Peguei o ponto C como referência. Então, somatória de momentos em relação ao ponto C igual a zero. Então lembra, momento no sentido horário negativo e no anti-horário positivo. O momento é sempre força vezes a distância do ponto de referência, tá? Então, ó, começando pelo AY, né? O AY tenta girar no sentido horário em relação ao ponto C, então momento negativo, menos AY vezes a distância total do ponto C, que é de 6 metros, mais a força de 9, ó, que vai querer girar no sentido anti-horário, então momento positivo, vezes 4,5, que é a distância do ponto C até o ponto 9, mais 8 kN, que vai querer girar também no sentido anti-horário, momento positivo de 8 vezes 1,5 de distância até o ponto C. Fiz as continhas aqui e achei o valor do AY, 8,75 kN. Tá bom, vou parar por aqui porque o lado que eu vou analisar vai ser esse lado aqui, o lado esquerdo do ponto B. Então, já que eu já determinei o AY, para mim tá bom, né? Se eu quisesse usar esse outro lado, eu acho que ficaria mais complicado, porque eu tenho uma força a mais, e aí eu teria que continuar a conta, né, para descobrir o valor de CY. Teria que fazer agora soma de forças em Y igual a zero, para determinar o valor de CY. Então eu vou escolher o lado mais fácil, aqui o mais curto, vou escolher analisar o lado esquerdo. Então vou seccionar já no ponto B, cortar já no ponto B, e aí o que acontece? Ó, essa primeira concentrada de cargas que eu fiz foi só para determinar a reação no apoio. Quando eu corto, eu voltei na condição da carga distribuída, tá? Então meu ponto B está aqui, carga distribuída de quanto que era? Ó, de 3 kN por metro, do A até o ponto B eu tenho 1,5 m, então ó, 3 kN por metro ao longo de 1,5 m. Já sei o valor do AY, 8,75 kN, e aqui ó, no ponto B, né, que ficou no final aí na extremidade direita do meu material, eu fiz essa montagem de acordo com esse slide aqui, ó. Isso, ó. Então ficou desse jeito, né, ó. Então a normal vai ficar para frente, da esquerda para a direita, a cortante de cima para baixo e o momento no sentido anti-horário, tá? Então foi desse jeito que eu marquei aqui. Opa, deixa eu voltar. Desse jeito que eu marquei, tá? Aí o que eu vou fazer? De novo, né? Então eu tenho uma carga distribuída, vou concentrar ela ao longo desse 1,5 m. Área, né? 3 de base, aliás, 1,5 de base vezes 3 de altura vai dar 4,5, que vai ficar exatamente na metade aqui desse 1,5 m. Ou seja, 0,75 metros para um lado, 0,75 metros para o outro. Foi o que eu fiz aqui, ó. 4,5 que veio da área do retângulo, exatamente no meio aqui do material, metade de 1,5 para cá, metade de 1,5 para lá, força cortante, momento fletor e normal todos aqui, ponto B aqui desse lado, e a Y aqui. O que eu vou fazer agora? Aplicar as minhas condições de equilíbrio para essa configuração, já seccionada. Soma de forças em x igual a zero, então o próprio ND é a única força que eu tenho na horizontal, ele é igual a zero. Soma de forças em y igual a zero, então agora olhando as setinhas verticais, vertical para cima positivo e vertical para baixo negativo, então mais 8,75 menos 4,5 menos VB igual a zero. Achei o valor do VB, 4,25 kN. Por fim, fiz a soma de momentos em B igual a zero, né? Lembra que aqui ó, a diferença entre quando eu faço momento para reação nos apoios e quando eu faço momento para achar o momento fletor, é que lá o momento em cima do ponto de referência ele não entra na conta, mas aqui ele tem que aparecer, ó, porque é ele que eu estou procurando. Então, vai ficar 8,75, vai tentar girar no sentido horário, gerando momento negativo, menos 8,75 vezes 1,5, que é o comprimento total, mais, né, porque somatória, esse 4,5 vai querer girar no sentido anti-horário, então vai querer gerar um momento positivo também, mais 4,5 vezes 0,75, que é a distância do ponto B,
mais MB. Por que mais MB? O MB está no sentido anti-horário, então positivo. Igual a zero, fazendo a conta eu vou achar o valor do MB, 9,75 kN, e aí encerrou, tá? Determinei normal, esforço cortante, momento fletor. Bom, era isso que faltava. Eu devo fazer essa prova, né, montar a prova no final de semana, e aí eu aviso vocês, não vai dar pra gente abordar todos esses 5 tópicos, né? Provavelmente eu escolha 3 deles só. E aí eu aviso no final de semana quais, então vocês precisam dar uma ênfase no estudo, tá bom? Vou criar o link lá para enviar os exercícios e vou colocar esses slides lá no Moodle também, tá bom? Até mais, gente, se cuidem, bom restante de semana, nos vemos na próxima terça-feira.